Olá, eu sou Fernando Koyanagi e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Que sempre eu faço vídeo geralmente de montagem e tal. Bom, o vídeo de hoje, ele na verdade, ele é, vamos dizer assim, derivado de uma palestra, né? O pessoal de um grupo de IoT de São Paulo me chamou, né? Porque acho que, lógico, por causa do canal do YouTube, então eles me chamaram para fazer uma palestra sobre IoT. E o tema que eu escolhi foi esse, né? A IoT e a eletrônica dos endpoints. Porque acho que a eletrônica dos endpoints tem muito a ver com as coisas que eu falo no canal, né? Eu falo muito de endpoint. Aliás, eu acho que eu falo 90% mais sobre endpoints ou eletrônica do endpoint, né, do que propriamente gateways, né? Mas eu acredito que futuramente também vou começar a abordar a questão dos gateways, porque gateway é um assunto, rapaz, deixa eu falar aqui, é um assunto espinhoso, porque você tem o gateway quando ele é proprietário, daí você não tem muito o que fazer, a não ser que seja um gateway que a gente fez código-fonte aqui. E tem os gateways LoRaWAN, que são os gateways que são do padrão LoRaWAN e, sinceramente, eles não são assim muito simples de se entender. Por quê? Porque é necessário que vocês entendam, por exemplo, a questão da criptografia, das chaves. Então tem uma série de coisas que é necessário saber. Eu não diria que é um assunto difícil, mas ele é um assunto que tem mais coisas para você aprender, tá certo? Bom, então vamos continuar aqui. Né, os tópicos que eu cobri nessa palestra, né, foram o seguinte: o mundo IoT, o mundo maker, né, como é que eu descobri a IoT, como é que eu entrei nesse negócio de começar a falar de IoT, como é que eu comecei a gostar desse mundo IoT, né? Apesar de que eu gosto da IoT, mas eu também gosto muito de mecatrônica, eu gosto muito de máquina, né? Tanto é que no meu canal eu falo de motor de passo, eu estou começando a falar agora mais sobre CNC também, então tem outros assuntos, mas esses assuntos aqui, eles me interessam bastante, né? Os tipos de rádio LoRa, né, que existem, exemplos de montagem, no meu canal tem bastante exemplo de montagem, né? E uma arquitetura de um endpoint, né? Então assim, e eu estou falando do endpoint aqui, né? Mas o que é um endpoint? Por exemplo, se você tem lá um Arduino, ou um ESP32, um 8266, medindo uma temperatura e mandando para o servidor, esse carinha lá, essa eletrônicazinha que está lá na ponta, é o tal do endpoint, que às vezes eles chamam de Mote. Também tem isso aí, ó. Às vezes eles chamam, mas não é muito comum esse nome, é mais comum ser chamado de endpoint, tá? Bom, então assim, é sobre isso aqui que a gente falou lá na palestra, tá? Então como é que eu iniciei? A coisa de uns 3 anos atrás, eu criei um curso para crianças aprenderem a programar. E no laboratório da escola que eu trabalho, o que aconteceu? Eu comecei a comprar Arduino tal, e ensinar as crianças, e de vez em quando aparecia um cara que não era muito criança, queria fazer o curso. Incrível, apareceu gente de 65 anos aqui e falou assim: eu quero aprender Arduino. Eu falei, meu Deus, e agora? Põe esse cara junto com as crianças, não põe. E começou a aparecer adulto no meio dessa história aí. Hoje eu tenho uma turma de adultos fazendo esse curso, né? E eu gosto de coisas assim, eu começo simples, mas depois eu vou complicando, eu vou fazendo exemplos maiores. E aí, assim, isso atraiu gente, né? Que também não é da faixa etária vamos dizer assim, do Fundamental 2, né? Eu criei esse curso para um aluno assim mais de 5º a 9º ano, mas eles vieram. E aí, o que aconteceu, gente? Aconteceu que eu comecei a prestar atenção nos circuitos e nas coisas todas. E aí falei, eu vou criar um canal também para falar disso. Quer dizer, na verdade, o canal do YouTube, ele tem a ver com esse curso aqui,
Porque muito do que eu falo no canal também eu ensino lá, entendeu? Às vezes eu ensino coisa mais complicada até para criança. É lógico que a gente encapsula, né? Mas eu chego a ensinar aqui, por exemplo, até acelerômetro para essas crianças, entendeu? Então, assim, foi daqui que eu comecei a entrar nessa área, né? E outra coisa, né, gente, que eu valorizo muito o mundo maker, né? O mundo maker, ou seja, essa coisa de você ter componentes em casa, ferramenta em casa e você mesmo montar. Eu acho que as indústrias, né, deixa eu falar aqui, as indústrias hoje elas estão inclusive valorizando essas pessoas maker, né? Porque você tem engenheiros que também são maker, tem makers que nem são engenheiros, mas são curiosos e conseguem inclusive se aprofundar muito na mecânica, na eletrônica, ou seja, aquilo que ele quer fazer lá, né? Então, hoje já existe um reconhecimento do mercado, das empresas mesmo, que esse tipo de pessoa maker, ele é um excelente profissional, porque ele é um cara apaixonado, ele não faz aquilo porque só para comprar o arroz e feijão, não. É muito mais do que só para comprar a comida do dia a dia. Ele faz isso porque ele ama isso. Assim, eu me enquadro nisso daí, sabe? Nessa questão do mundo maker, eu acho que o mundo maker tem muito a ver com a IoT, porque no fundo são essas pessoas que mexem na eletrônica, que desenvolvem placas, entendeu? Eu acho até que o cara que mexe com a eletrônica é muito parecido, eu já falei isso num vídeo, eu acho, com a Fernanda Montenegro. Põe a foto dela aqui, ó. A Fernanda Montenegro, ela é atriz, não é porque ela quer comprar arroz e feijão do dia, sabe? É porque ela não saberia o que fazer se ela não fosse atriz. Ela ama demais esse negócio. Então, o maker tem essa relação de paixão, assim. Eu sou assim e eu acho que acaba atraindo pessoas assim também, né? Bom, uma coisa importante que eu tenho que falar, gente, é o seguinte: a integração da eletrônica com mecânica, né? Que é uma coisa que eu comecei a fazer muito forte, e também o meu canal também fala muito mesmo de IoT, né? Então, assim, eu gosto dessas coisas. O mundo maker, ele tem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui, que são componentes versus módulos. Antigamente, ó, puta, você tinha que comprar componentes, fazer uma placa para depois acontecer aí o teu circuito. E hoje não, você tem uma série de placas todas prontas, módulos, pequenos módulozinhos, com microcontrolador, com display, com sensores, e você consegue prototipar muito mais rápido. Então, assim, a componente versus módulos mudou a nossa vida, né? Essa comparação que eu fiz aqui. O preço e disponibilidade, gente, hoje as coisas custam barato, eu sempre falo, né? Poxa, enfia a mão no bolso, gasta aí 200, 300 reais, compra os componentes, cara, compra, que se você não mexer com a tua mão, você não vai aprender. Só olhar vídeo, você não vai aprender, tá? Então, assim, você tem que ter... e hoje é legal, porque você tem o componente e você tem a informação. Antes a gente não tinha nada, não tinha componente, não tinha informação, mas tinha que ter muita paixão para gostar disso aqui, viu, cara? Porque a gente sofria, né? Informação na internet, datasheet, é o que eu falei, né? YouTube, o meu próprio canal é um exemplo disso, né? Bom, gente, conectividade, né? Eu vou falar rápido, assim, um pouco, já começando assim a falar de conectividade, né? Lá atrás eu mexi com 24L01, que é um rádio digital, muito legal por sinal, gasta pouca energia, pouquíssima energia esse cara gasta, mas ele é um Wi-Fi de ponto a ponto, ele é um 2.4, semelhante como se fosse aqueles telefones sem fio, sabe, que comunica com a base, é mais ou menos isso. Põe a foto dele aqui, ó, do 24L01, é um cara excelente, hoje tem livre para Arduino, mas antigamente a gente sofria para mexer com esse cara, né? A questão dos rádios transceiver, né? O ART TX-RX também, de 433. Existem vários modelos. Põe um exemplo aqui, ó, que também é ponto a ponto, tá? Existe também o chaveiro do carro, cara, que tem um... Nossa, eles começaram, acho que foram os italianos que fizeram o módulo. Tinha o módulo da telecontrole, tinha várias fabricantes, mas acho que ele foi um dos primeiros a fazer. E esse cara até hoje, ele é problemático, porque ele é assim, o espectro dele, ó, é largo. Ó. Enquanto, por exemplo,
um LoRa 433 tem um espectro fininho assim, esse chaveiro, cara, ele espalha interferência para tudo quanto é lado. Os bandidos usam o chaveiro de carro para roubar carro quando a pessoa pensa que ligou o alarme do carro, não ligou, porque o cara apertou outro botão lá, gerou uma interferência, né? Controle de portão de alarme é assim também. Um outro negócio curioso sobre IoT, sobre os endpoints, assim, que muita gente fala que eu quero aprender a usar Bluetooth. Não, o que a maioria usa de módulo de Bluetooth não é Bluetooth, né? Mas é na verdade um modemzinho Bluetooth. Então ele tem um TX-RX com uma conexão serial. Põe a foto dele aí. Todos os módulos de Arduino praticamente são isso. Ou seja, ninguém realmente mexeu com o protocolo Bluetooth, tá? E é interessante porque o ESP32, que ele vem com Bluetooth, ele te dá até uma possibilidade de você mexer com o protocolo Bluetooth mesmo, sim, sabe? É interessante, coisa que eu vou fazer no futuro. Eu já falei também de protocolo ESP-NOW. Então, assim, eu acho que eu estou falando aqui, né, da questão do ponto a ponto, da conectividade, e tem o LoRa também, que esse eu já explorei bastante no meu canal. Então isso também eu levei para a palestra, né? E a questão do do protocolo ESP-NOW, que é um protocolo também assim ponto a ponto, mas ele tem também muitas vantagens sobre o protocolo Wi-Fi 802.11 padrão, né, com TCP/IP, por causa da velocidade dele, o tempo que ele levanta. Então cada um desses caras aqui tem alguma vantagem, uma desvantagem, né? A gente tem que saber quando usar e quando não usar, né? Outra coisa assim que é importante nessa questão da eletrônica dos endpoints é a questão de você colocar sensor, de você colocar atuador. Então eu tento cobrir alguns sensores. É lógico, né, que eu tô com 2 vídeos por semana. Não é fácil fazer 2 vídeos por semana, viu, gente? Mas eu tô fazendo, gostaria de fazer 3, não sei se eu consigo, né? A verdade é que eu tenho vontade de fazer 3, até porque é tanto assunto para falar, né? Sensores, disponibilidade e adaptação, né? Hoje tem muito sensor no mercado, muito mesmo, e é um exemplo que eu dou, né? A impressão de que está tudo já resolvido, mas não está. Por exemplo, você tem um sensor de temperatura e umidade, usou o DHT22 ou o BME 280, beleza. Aí chega um seguidor para você, ou um cliente pode chegar para você e falar assim, mas eu quero medir líquido até 400 graus, 500 graus. Pronto, já ferrou. Nenhum desses sensores vai medir líquido, temperatura de líquido nesse range, entendeu? Então, as necessidades são muito heterogêneas, demais. São muito heterogêneas. Eu estava outro dia olhando, estava dando uma lida no site da ST Microeletrônica, né? Uma empresa suíça, se não me engano, suíça-italiana, né? E eles estavam falando isso lá no site deles, que a IoT é uma coisa muito abrangente. Então, assim, lógico, você vai ter soluções empacotadas, prontas, para te resolver rapidamente, né, alguns problemas, mas é difícil você cobrir tudo, mesmo para uma indústria gigante como eles. Você imagina que a ST, né, microeletrônica lá da Suíça, ela tem um faturamento de 9 bilhões de dólares, né, vendendo chip, vendendo microcontrolador, dispositivos eletrônicos. Então você imagina assim, uma empresa desse tamanho não consegue cobrir tudo. Então você vê como que as necessidades são muito variadas, muito heterogêneas, né? Bom, gente, agora fazendo uma comparação, eu coloquei esse slide porque assim, muito seguidor do meu canal, mas muito mesmo, chega e fala para mim assim, Fernando, você está falando de LoRa, né? Que você fez um teste de 6,5 km, tem gente que consegue mais, você aumenta a potência, melhora a antena, você consegue 30, 40 km e tal. Eu quero fazer um link da minha casa para o meu sítio, para eu colocar a internet da minha casa para lá e não sei o que. Não dá para fazer isso com LoRa, entendeu? LoRa não é para isso. Então eu fiz uma comparação aqui entre o Wi-Fi 802.11 e LoRa, tá certo? Pode ser LoRaWAN, pode ser o protocolo, não interessa. É a questão da rede LPWAN, Low Power WAN. LoRa é uma rede Low Power WAN, é de baixa potência. Para quê?
basicamente para você poder alimentar um chip LoRa com bateria e esse sujeito aguentar 5, 10 até 20 anos. Tem endpoints que os caras falam que ó, você colocar uma bateria nele ali vai durar 20 anos. Eu não sei se dura tudo isso, entendeu? Não sei, mas que deve ter endpoint hoje para durar 5 a 10 anos, e eu acredito que exista sim. Mas qual é a característica do... O que o LoRa difere do 802.11 que você usa na tua casa aí, no teu roteador? O teu roteador, ele faz o seguinte, ele otimiza o máximo, ó, que está pesado aqui, ele aumenta a capacidade de você mandar informação, ele quer que você mande o máximo de informação possível, gastando o watt que for necessário. Ah, se for necessário 100, 200, 300 miliwatt, ele põe lá. Ele não quer saber quanto gasta, porque o negócio está ligado na tomada, entendeu isso? Agora, e o que ele pensa com relação à distância? Ele sacrifica a distância. Ah, mas o negócio vai pegar só 100 metros. Ele não quer nem saber. Contanto que vá 300 megabits por segundo lá, 500 megabits por segundo, ele não quer nem saber. Então ele sacrifica a distância, certo? É isso que vocês têm que saber quando compara o Wi-Fi tradicional 2.4, 802.11 com o LoRa e o LoRaWAN, entendeu isso? E aí o que acontece? Vamos pensar no LoRa, aquelas montagens que eu já mostrei para vocês, no ESP32 LoRa, que tem o chip LoRa lá dentro. O LoRa, ele sacrifica, é o contrário, ó, a balancinha pende para cá. O LoRa otimiza a distância, tá? Então, assim, o LoRa quer ir o mais longe possível. Para isso, tudo que você ganha, de um lado você perde, né? E o que você perde? Você perde quantidade de bytes e você perde potência. Ou seja, não é que perde potência. Ou seja, o LoRa quer gastar o menos potência possível para ir o mais longe possível. O mais longe. E para isso ele tem que transmitir pouquinho byte. Ó, só para vocês terem uma ideia de velocidade, tá? Se vocês pegarem, entrar na Syntec, olhar o datasheet do SX1278, 76, 72, tem vários. E se você olhar lá, ele tem um lugar lá que ele fala assim, ó, a taxa de transferência média fica em 37 kbits. Cara, 37 kbits, entendeu? Você não vai fazer um link de internet com 37 kbits, tá entendendo isso? Quanto que esse cara manda? Pô, 300 mega, cara. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que eu tô falando isso, gastando um tempo para explicar isso aí, porque isso daqui é uma confusão geral. Cara, é uma confusão geral. E chegou lá na palestra, eu acho que não me perguntaram exatamente isso, mas houve dúvidas também em relação a quando usar um, quando utilizar outro. Tá? Tanto é, por exemplo, que muita gente fala de IoT, então fala de protocolo MQTT. Cara, não hoje assim, do jeito que está a situação hoje, se você tem uma conexão LoRaWAN, você não vai usar MQTT lá dentro. Então, você entendeu? Então o protocolo MQTT não é viável usar com LoRaWAN. Não é, porque LoRaWAN tem um protocolo, cara, que você tem que mandar pouquinho byte. E aí, esse pouquinho byte já é menor que o JSON que você tem que mandar do MQTT. Então, quando a gente entra no mundo IoT, começa a ter essa coisa aqui. Então, ficou claro isso?